Mioma submucoso atrapalha assim a implantação embrionária, porque ele funciona como um intruso dentro da cavidade uterina. Existem três tipos de miomas: o submucoso, esse que atrapalha, o subseroso do lado externo, que não atrapalha em nada, a não ser que seja muito volumoso, e o terceiro é o intramural, que está encravado na musculatura uterina. Ele pode atrapalhar. Se ele estiver deformando a cavidade uterina internamente, ele atrapalha. Aí, nesses casos, também tem que operar. Portanto, miomas submucosos tem que operar. E o intramural que deforma o endométrio também. O intramural que deforma a cavidade endometrial também tem que operar. Eu vou deixar aqui um link do e-book que nós escrevemos sobre miomas e infertilidade. Tá muito interessante, tem desenhos muito explicativos e vídeos também explicando o que é importante para operar ou não operar. Pergunta interessante, mas o melhor que você faz nesse caso é procurar um urologista. O ginecologista é capaz de tratar a infecção urinária, mas quando ele não fica bom, não conseguimos tratar normalmente, aí o certo é o urologista. Essa é a dica para você. Pergunta também é muito boa, porque a fragmentação do DNA do sêmen é muito importante na pesquisa básica da fertilidade do homem. E quando estiver aumentada e for fazer fertilização in vitro, ele deve sim ter algumas ejaculações antes do dia da fertilização dos óvulos. O certo é, antes do dia da fertilização dos óvulos, ele ter algumas ejaculações. E no dia que coletar o sêmen para a fertilização, passar pela técnica de Zymote, que separa o espermatozoide fragmentado do não fragmentado. E assim entendeu aqui que fragmentação do DNA aumentada no sêmen é causa de aborto de repetição. Por isso, esse exame deve fazer parte da pesquisa básica da fertilidade do homem, principalmente naquelas mulheres que têm infertilidade ou histórico de abortos repetidos. Se você tem hidrossalpinge, tem que retirar as tubas sim, porque a hidrossalpinge é causa de falhas de implantação. E aí você tem que fazer todos os exames de falhas de implantação, todos. E eu vou enumerar para você nos próximos 15 segundos. Tem que fazer esteroscopia, ver se tem endometrite, alguma alteração anatômica do útero. Tem que fazer ressonância magnética, ver se tem endometriose, adenomiose. Tem que ver se tem trombofilia, se tem contrações uterinas em excesso. Tem tantas coisas, tem que fazer tudo. Tem que fazer o exame ERA, EMA, ARIS, para ver se a janela de implantação está deslocada. Fazer exames imunológicos, o KIRA, HLA-C, a citostina, CH1, TH2. Com 2 embriões oplóides e falhas de implantação, tem que fazer o máximo que puder para tudo dar certo. Pode sim, não vai fazer mal nenhum, não vai fazer mal. Mas se você está fazendo toda semana, por quê? Há realmente necessidade? Se tiver necessidade, faça. Mas não faz mal não, tá bom? Espaço é para você também. Eu estou muito feliz pelo sucesso do nosso tratamento. E lembre-se bem, passe o tempo que passar de você, eu jamais vou esquecer. Uma ótima Páscoa para você e para toda a sua família. Próxima pergunta. Para quem não sabe, Embrace é a avaliação genética do embrião não invasiva. Diferente da biópsia embrionária que tira algumas células, o Embrace analisa o meio de cultura que envolve o embrião sem tirar as células do embrião. É uma técnica nova, ainda não é uma técnica validada. Sem contar que tem um lado que é negativo, que tem que esperar até o 6º dia. E ainda os resultados são ainda conflitantes. Não é totalmente confiável, eu ainda prefiro na biópsia embrionária tradicional. Talvez nos próximos anos possa ser muito interessante, mas por enquanto o mundo inteiro não faz uso rotineiro dessa estratégia. Pode ser que no futuro seja boa, mas por enquanto não. Transferência a fresco geralmente não, é muito raro transferir a fresco, porque o endométrio é mais receptivo quando ele é preparado isoladamente fora do ciclo de estimulação ovariana. Então, normalmente eu transfiro embriões congelados, tá bom? A princípio, tanto faz, mas eu gosto muito de transferência em ciclo natural, mas dá um pouco de trabalho mais para paciente, porque é frequente ocorrer uma ovulação antes da hora e perder o ciclo. Não tem problema, é só não transferir. Mas eu gosto muito do ciclo natural, mas no fundo, tanto faz um ou outro. Pergunta do Assim é muito boa também. Nós fizemos um trabalho que mandamos para o Congresso Americano há uns 2 anos, mostrando que existem 3 tipos de indicação. As pacientes que é altamente indicado, as pacientes que é médio indicado e aquelas que são pouco indicadas. Eu vou explicar a seguir. É recomendado quando no dia do trigger o número de folículos remanescentes é superior ao número de ovos que serão coletados. Medianamente indicados quando no dia do trigger o número de folículos remanescentes for igual ao número de ovos que serão coletados. E pouco recomendados. Recomendados quando no dia do trigger o número de folículos remanescentes for inferior ao número de ovos coletados. Deu para entender, complicado, né? Também para falar tão rapidinho, em 15 segundos, tudo isso fica difícil, né? Qualquer coisa eu explico mais devagarzinho depois. Pode usar assim. As nutricionistas amam geleia real para melhorar a resposta ovariana ao estímulo. Alguns anos atrás eu estudei um livro de medicina oriental chinesa e eu usei durante algum tempo e ajuda bastante sim.
Agora eu deixo por conta das nutrições. Eu acho que você quis dizer 1% da morfologia de Kruger. Sim, pode engravidar espontaneamente, é mais difícil, mas não é impossível. O ideal é repetir o espermograma, porque quem sabe foi só nesse espermograma. Mas o melhor ainda é de consultar um andrologista, esse é o melhor. Bloqueio para transferência em pacientes com adenomiose sempre é feito com análogos. É lógico que quantas vezes é necessário por 1, 2 ou 3 meses vai depender do grau de gravidade da doença. Se for uma adenomiose leve, 1 mês geralmente é suficiente, mas sempre de jeito nenhum. Depende, em primeiro lugar, aonde está instalada a endometriose. Se estiver no ovário é mais complicado, depende muito de quem está operando. O cirurgião tem que ter noção exata de como operar uma paciente com endometriose no ovário com muita cautela. E a endometriose ovariana é complicada, vou dizer por quê? Porque a própria endometriose consome a reserva ovariana e a cirurgia, se não for bem feita, também atrapalha a reserva ovariana. Mas no caso da cirurgia, é fundamental um cirurgião muito experiente para fazer cirurgia pélvica em pacientes que desejam engravidar, tem que ter uma noção exata sobre preservação da fertilidade. Preservar a fertilidade é fundamental nessas intervenções. Claro que pode. O HIV não impede a gravidez, não dificulta em nada. E não ter as duas tubas com certeza será uma fertilização in vitro. Mas tem que ser uma doença bem cuidada, uma gestação bem cuidada também, e tudo vai dar certo. Pode engravidar sim. Nesse caso, depende de como foi a cirurgia. Se foi por estereoscopia, um mioma aqui foi muito invasivo, uma cirurgia maior, tem que esperar até uns 3 meses. Mas se for um pólipo, uma sineca, uma coisa simples, 1 mês e meio, pode tentar engravidar naturalmente ou por fertilidade. Olha, a sua reserva ovariana é muito baixa, mas isso não significa que é impossível você engravidar naturalmente. Mas lembre-se bem, a sua reserva será cada vez mais baixa e você não pode perder tempo. Pode engravidar naturalmente, mas o melhor é fertilização in vitro. Até que ponto a adenomiose atrapalha a FIV? Atrapalha sim, certeza absoluta. Eu tenho vários pacientes que fizeram tratamentos anteriores sem sucesso e não tinham a ressonância magnética. E eu peço de rotina a ressonância, elas tinham adenomiose e eu tratei e engravidaram. A adenomiose é responsável por falhas de implantação e por aborto de repetição, além dos sintomas inconvenientes que pode causar. Mas mesmo que não cause nenhum sintoma, tem que ser tratada quando for fazer a transferência embrionária. Aqui várias perguntas sobre a adenomiose, vou responder uma única resposta. A adenomiose se trata clinicamente como análogo do GNRH, por número de meses dependendo do grau de gravidade da doença, de 1 até 6 meses. Análogos e às vezes adiciono outros medicamentos conforme a gravidade da doença. Quando é muito grave, eu dou também gestrinona ou outros medicamentos associados ao análogo, mas tem que tratar e é muito importante porque é causa de falha de implantação. Em primeiro lugar, o exame Kira HLA-C eu peço com frequência, acho muito importante, mas é um exame cheio de controvérsias. Nesse caso, se você tiver falhas de implantação e você está levando a ferro e fogo esse exame, sim, o ideal é pedir o exame igualzinho. Se seguirmos essa teoria, a doadora tem que fazer o HLA-C e ela tem que ser C1 para ser mais compatível com você. Legal? Não tem que agradecer, eu gosto mesmo de ajudar e executar. Eu gosto daquelas pacientes que eu realmente trabalho com elas, que eu faço tratamento, que eu resolvo o problema delas, e aquelas que eu não tratei, mas de alguma maneira eu ajudei. Parabéns pelos seus 2 amores que estão com você nessa. Você não tem que agradecer, eu sei muito bem quem é você, e você não precisa agradecer nada. Nós todos do IPJ adoramos vocês todos. Aliás, vocês 3 agora, né? Vocês são fantásticos, é uma maravilha, uma delícia tratar de vocês. Pergunta bacana, se grávida pode comer chocolate? Eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém. Pode sim, mas compra aquele cacau 70%, é ótimo, é anti-inflamatório, é antioxidante, faz bem para a saúde. Pode sim, não tem problema nenhum. Você pode descongelar 2 embriões, transferir um único embrião e recongelar o outro embrião. Não tem problema nenhum e não vai prejudicar a vitalidade do seu embrião. Tranquilo. A taxa média de gravidez por ovorrecepção está ao redor de 65% a 68%. Mas é muito importante fazer todos os exames que justifiquem uma eventual falha de implantação antes da transferência embrionária. E aí, tudo de espera para receber um óvulo doado não é uma coisa que depende do Brasil, depende sim de clínica para clínica. Cada clínica tem seu movimento de doação de óvulos. No IPJ, praticamente é imediato, porque nós trabalhamos com intensidade com doação.
Liga para lá. Se você for uma paciente com menos do que 35 anos, tiver uma ótima reserva ovariana, seu marido tiver um sêmen de boa qualidade e você não tiver nenhum outro fator de infertilidade, a cirurgia laparoscópica para reparação da sua anatomia é uma ótima indicação. Nossa, mas esse sonho é muito fácil de ser realizado. É só ligar para o IPGO. Eu posso fazer uma consulta presencial ou online, como você quiser. Porque o meu maior sonho é ver você grávida. Esse é o meu propósito. Esse é meu objetivo. Você está me perguntando quando é indicada a transferência de um único embrião. Do meu ponto de vista, sempre. A exceção é transferir mais do que um embrião. Portanto, normalmente a indicação é transferir um único embrião. Para dar uma explicação muito breve, quando você transfere 2 embriões, você tem uma taxa de gravidez por transferência superior quando transfere um único embrião. Mas quando você transfere um único embrião, a taxa de gravidez acumulada é superior quando compara com 2 embriões. E pode engravidar por inseminação, só que ele vai ter que ter o mesmo critério. Vamos ter que fazer o zygote para preparar o sêmen para inseminação e de preferência também ter algumas ejaculações antes do dia da inseminação. E por isso é muito importante que ele tenha uma ótima concentração. Bonitinho, espero domingo só para aprender comigo, mesmo hoje no domingo de Páscoa. Aliás, vou avisar que daqui a pouco eu vou encerrar, porque para domingo tá bom, né? 50 respostas, tá bom. Tenha certeza que vocês serão recebidos com muita festa. Você e a Maria Vitória, que você escreveu o nome dela aqui. Esse pessoal que vem de Tibuí, eu faço questão de estender o tapete vermelho. Eu adoro vocês. Até breve. Aguardo vocês e a Maria Vitória.